Olá, seja bem-vindo. Nós estaremos nesse vídeo discutindo a respeito dos processos de interfaces de matrícula disponibilizadas pelo Sistema Acadêmico Institucional, que é o SIGA, para as unidades de ensino, principalmente na comparação da interface tradicional, aquela interface utilizada na matrícula do semestre anterior, com a matrícula pré-processada, que é uma novidade no sistema a partir de 2015. Nesta apresentação, nós estaremos discutindo a respeito dos controles, das características, das utilizações de ambas as interfaces, o que vem a ser o pré-processamento, como funciona o compartilhamento de recursos no servidor, a escolha da interface ideal e o processo de matrícula, como que você vai fazer a migração entre uma matrícula de uma interface tradicional para uma interface pré-processada e vice-versa. Comecemos pelos controles das matrículas. O SIGA disponibiliza dois tipos de interfaces para a realização de matrículas em cursos presenciais: a interface pré-processada e a interface tradicional. Nós não estamos discutindo aqui a interface destinada à matrícula ideal ou a matrícula em fase, apesar que essas matrículas utilizam a interface de matrícula tradicional para sua operação. Aqui nós estaremos falando da nova interface de matrícula chamada pré-processada e a matrícula tradicional. Ambas as matrículas elas são disponibilizadas para o usuário através da interface regulamento. Tá? Então, a partir da interface matrícula regulamento, é possível ingressar em uma das duas matrículas, um dos dois tipos de matrícula, que é a pré-processada e a tradicional. Vamos falar sobre controles. Então, qual é a diferença da interface pré-processada para a interface tradicional? Com relação aos controles, nós temos na interface pré-processada muito mais mecanismos de controle que eram disponibilizados na matrícula do semestre anterior, por exemplo. Aqui nós temos, por exemplo, o controle de bloqueio de choque de horário. Esse recurso de choque de horário é importante porque a matrícula do sistema, a matrícula SIGA, ela imediatamente, na medida que o aluno seleciona uma disciplina, a própria interface já determina quais são as disciplinas que ele não poderá selecionar dali para frente, bloqueando, evidentemente, aquelas que geram choques de horário. Ambas as interfaces, tanto a matrícula processada quanto a tradicional, realizam esse controle. A perda do direito no curso de uma disciplina reprovada por nota, que é o que nós chamamos de turma especial, né? Então, ambas as interfaces realizam o controle da perda do direito do aluno de cursar a sua disciplina através de TE. Também, ambas as disciplinas estabelecem o direito de cursar reprovações em TE. Então, ambas as interfaces elas estão preparadas para que o aluno não perca esse direito. Com relação ao limite do número de disciplinas matriculadas em turma especial, um detalhe do regulamento que estabelece um limite para o número de turmas especiais, a matrícula pré-processada ele trabalha nessa limitação, não permitindo que o estudante selecione mais disciplinas do que a que foi previamente definida no regulamento de graduação. Já na matrícula tradicional não existe o controle de limitação de turmas especiais. Ela é uma matriz, é um sistema, uma interface de uma geração mais antiga. A questão de obrigações e disciplinas, e aqui nós temos recursos muito interessantes na matriz pré-processada, como, por exemplo, a obrigatoriedade do aluno em cursar uma certa disciplina de acordo com um detalhe do regulamento de graduação. Por exemplo, nesta operação, o aluno ele tem que cursar uma disciplina de reprovação por nota, que ele tenha reprovado por nota até 6 meses da sua reprovação. A matrícula pré-processada realiza esse controle de tempo do prazo, né, do prazo de reprovação. Já a matrícula tradicional não realiza esse controle. A reprovação por notas e faltas, a obrigatoriedade de cumprir, ambas as interfaces realizam o controle de obrigatoriedade de cursar.
Mas a matrícula em pré-processada, ela permite trazer o aluno para mais perto do seu ciclo corrente, né? Para isso, existe uma operação aqui de configuração que você pode determinar, por exemplo, que o aluno ele pode ou não cursar disciplinas fora da sua fase, ou seja, impedindo que o mesmo realize matrículas além do seu ciclo corrente, né, do seu semestre corrente. A matrícula tradicional não tem esse tipo de controle. E referente ao desempenho, numa análise de desempenho, a matrícula pré-processada tem um desempenho superior à matrícula tradicional. Então, basicamente, em termos de recursos, a matrícula pré-processada ela é muito mais evoluída nesse sentido do que a própria interface da matrícula tradicional. Com relação a características, aqui nós discutimos situações que vão afetar ou não ambas as interfaces de matrícula. Por exemplo, se a sua característica é uma matrícula realizada por estudantes, então a matrícula pré-processada vai oferecer para você um maior controle sobre a matrícula que o aluno realiza na sua interface. E isso vai fazer com que reduza o trabalho da secretaria acadêmica na questão da redução do retrabalho. Por outro lado, a matrícula tradicional ela não oferece tantos controles, como nós vimos anteriormente. Então, vai exigir um trabalho de análise das matrículas realizadas pelos estudantes, aumentando, consequentemente, o trabalho da secretaria acadêmica. Outra característica, a questão de rapidez ou desempenho. Então, a matrícula pré-processada ela tem uma maior velocidade. Por quê? Porque ela é pré-processada. Todo o processamento dessa matrícula já foi realizado antes mesmo que o aluno tivesse acesso à interface. Então, como consequência, ela é mais rápida. Já na matrícula tradicional, o processamento ocorre quando ocorre o processo na interface. Então, enquanto o aluno está realizando a sua matrícula, o processamento está ocorrendo naquele momento, fazendo, evidentemente, com que ela fique mais lenta por conta justamente do peso ou da complexidade envolvida nos cálculos de uma matrícula. Situações de regularidade. Se a unidade vive uma situação de maior regularidade, por exemplo, uma única matriz curricular, podem ser vários cursos, mas cada curso com uma quantidade muito pequena de matrizes curricular, normalmente uma, né, é a melhor situação. Nesse caso, a matrícula pré-processada ela é melhor do que a matrícula tradicional, né, porque um único pré-processamento já ajustaria a matrícula do estudante. A matrícula tradicional também ela é boa nesse sentido, ou seja, é possível, sobre o ponto de vista da complexidade do curso, da implantação do curso, ambas as interfaces elas são boas. No caso da pré-processada, ela é mais rápida que a tradicional. E situações de irregularidade? Aqui é que nós vemos uma diferença significativa. Que situações são essas? Quando você tem, por um determinado estudante, a frequência, né, ou a necessidade de alocação do mesmo em diversas matrizes curriculares, que praticamente é a situação mais comum que o Centro Paula Souza vive. Tá? Então, se a operação da inclusão desta disciplina na matriz do estudante for feita no momento da matrícula, então isso significa que a matrícula do mesmo deverá ser reprocessada. E, evidentemente, que o reprocessamento da matrícula de um aluno é também um processo lento. Tá? Já no caso da matrícula tradicional, esse tipo de situação não afetaria, porque a exibição das disciplinas que foram adicionadas na grade do estudante, elas são automaticamente disponibilizadas na própria interface, desde que haja horário para aquela disciplina previamente definido. Exigência de recursos no servidor, isso pode reduzir ou resumir mais ou menos a situação dessas duas interfaces. No caso da matrícula pré-processada, o processamento já ocorreu antes do ingresso. Tá? Então já ocorreu o consumo do processamento no servidor. E na matrícula tradicional, a exigência, o consumo dos recursos ocorre durante o processo de matrícula. Então essas características elas podem auxiliá-lo na tomada de decisão de qual dessas interfaces você estará optando para realizar a sua matrícula. E aqui nós damos uma pequena visão a respeito dessa situação. Então, se você
objetiva a realização por estudantes, né, da matrícula online, o estudante realizando a sua matrícula da sua própria casa, então a matrícula pré-processada é melhor nesse sentido. Tá? Por que ela é melhor nesse sentido? Ela vai te oferecer maior desempenho e maior controle sobre as operações que o aluno realiza lá na sua própria casa. Né? Bloqueando, evidentemente, ações na matrícula dessa pessoa que possa afetar ou possa interferir no regulamento de graduação. Por outro lado, a matrícula pré-processada ela exige um pouco mais de atenção, principalmente na questão da inclusão de novas disciplinas nas matrizes do aluno. E, evidentemente, que ela exige um pré-processamento, que é um tema também que nós estaremos discutindo durante essa apresentação. Por outro lado, se a matrícula é realizada no balcão da secretaria e não de forma online, e nós temos várias unidades no Centro Paula Souza que realizam a matrícula dessa forma, a matrícula tradicional, então, ela oferece um recurso um pouco melhor, digamos, do que a matrícula pré-processada. Por quê? A matrícula tradicional, exatamente pela ausência dos controles, ela permite que a secretária possa trabalhar com maior flexibilidade na alocação dos alunos, dos estudantes nos seus diversos cursos. O controle sobre a matrícula não está sobre o processo em si informatizado. O controle da matrícula está na mão da própria secretária acadêmica, do próprio pessoal da secretaria acadêmica, que evidentemente vai otimizar a matrícula do estudante para que esse estudante possa cada vez frequentar um número maior de disciplinas possível. E ela também tem um bom desempenho, nada comparado ao desempenho da matrícula pré-processada. Então, a partir desse ponto, nós podemos entender que você tem dois caminhos. Se a matrícula é balcão na secretaria, a matrícula tradicional ela pode te ajudar nesse sentido. Tá ok? O que é o pré-processamento? Né? De onde surgiu essa ideia do pré-processamento? Qual é o objetivo? Então, fundamentalmente, o pré-processamento é um recurso que foi incluído dentro do sistema para fazer um resumo, reduzir o consumo de recursos do servidor na operação da matrícula. Lembrando que o processo de matrícula é um dos processos mais complexos que está envolvido dentro do ambiente escolar. Principalmente devido à grande quantidade de situações distintas, né? E também ao número excessivo de regras determinadas no regulamento de graduação e muitas vezes nas portarias que as escolas propriamente utilizam. O pré-processamento ele tem o objetivo de fazer com que ocorra um pré-cálculo dessa matrícula para que a interface em si ela se torne uma interface leve e rápida. A estratégia que a equipe SIGA usou ou adotou para implementar esse mecanismo de pré-processamento foi realizar uma tarefa de agendamento e durante o processamento em si ocorrer durante a madrugada da data em que foi agendado. Tá? Então, com isso, nós ganhamos, né, o recurso do servidor que está indisponibilizado ou disponível, porém inutilizado, que é o período da madrugada, e utilizamos esse período para fazer com que a operação no dia seguinte se torne uma operação mais rápida. Cada unidade, só para se ter uma ideia, né, as unidades menores não é esse número, mas as unidades maiores leva-se em torno de 1 hora para processar todas as matrículas de todos os estudantes. Ou seja, é um processo muito complexo e requer muito consumo de recursos lá no servidor. As consequências do pré-processamento, evidentemente, é que a execução do pré-processamento, digamos, emergencial, que é aquele que ocorre não durante a madrugada, mas ele ocorre no momento em que o aluno está no balcão da secretaria e, evidentemente, detectou-se naquela matrícula que haveria necessidade de fazer um atendimento diferenciado ou que não foi previamente planejado, vai fazer, então, com que, naquele momento, o sistema ele tenha que fazer um processamento, ele tenha que executar um recurso que vai, evidentemente, afetar o desempenho do sistema como um todo.
E essa situação ela ocorre principalmente nessas escolas que operam muitas matrizes. Tá? Então é uma situação a ser avaliada. Se você opta então por desenvolver a sua matrícula através da interface de pré-processamento, o que nós recomendamos é que você faça a definição dos horários definitivos, né? Já faça o horário definitivo, já desenvolva ou já registre para cada estudante todas as necessidades de disciplinas que os mesmos deverão cursar durante aquele semestre, ou seja, que faça isso antes da matrícula, que configure todos os bloqueios necessários. Evidentemente que nós já analisamos esses bloqueios, né? Com relação ao prazo para cumprimento das disciplinas com reprovação por falta e assim por diante, só como exemplo. Para que em seguida você agende uma única vez o processamento, ou seja, a realização do pré-processamento ocorra uma única vez. Então, neste cenário, essa matrícula é a matrícula ideal para estar sendo utilizada pela unidade. Ela vai oferecer todos os recursos e ela vai ter um desempenho excelente. Se a unidade não realiza esse passo aqui principalmente, ou seja, se a unidade usa a estratégia de esperar o aluno chegar para em seguida inserir as disciplinas na matriz desse estudante para realizar o processamento, então essa atividade de pré-processamento ela vai causar um caso bastante sério de consumo de recursos no nosso sistema, no nosso servidor. E por falar em recursos, falamos um pouco a respeito do compartilhamento de recursos, né? Então, durante o semestre, toda a infraestrutura do sistema ele acaba sendo subutilizada. Por quê? Você tem poucos usuários naquele momento utilizando o sistema. Então é possível verificar um desempenho excelente do sistema, muitas vezes muito mais rápido que se o sistema estivesse rodando localmente na própria máquina do operador. Durante o fechamento do semestre e durante o processo de matrícula, ocorre uma situação inversa, ou seja, você vai ter muitos processos tentando utilizar os recursos do servidor. Uma das consequências desse excessivo número de processos utilizando o servidor pode ser sentido inclusive no momento do pré-processamento dessas matrículas realizado de forma individual por aluno, onde nós tivemos durante esse semestre a ocorrência de muitos erros de deadlock, né? Ou seja, são erros de bloqueio por conta de muitas pessoas, muitos processos tentando utilizar os mesmos registros, atualizar os mesmos registros. Tá? Então, a recomendação é que nesse momento em que há um número excessivo de unidades utilizando e de usuários utilizando, é que nós façamos uma redução, evidentemente, da carga do servidor. Como fazer isso? Eu já falei para vocês. Ajudando, né, o nosso ambiente, o nosso entorno, com um planejamento um pouco diferenciado, um pouco melhor. Mas nós temos aqui uma solução, né, evidentemente, para essa situação. Nós não havíamos planejado esta solução, mas acredito que nesse momento ela vai atender não apenas uma escola, né, mas várias escolas, que é a escolha da própria interface de matrícula. Então, para isso, nós incluímos na configuração da matrícula de veteranos, aquela opção em que você faz a definição da configuração de matrícula, uma opção na qual você poderá estar selecionando qual dessas interfaces você deseja utilizar. Se você quer utilizar a interface pré-processada ou se você quer utilizar a interface tradicional. Evidentemente que se você estiver sentindo dificuldades para a realização desses pré-processamentos, né? Ou seja, se a configuração de trabalho da sua unidade está fazendo com que o pré-processamento seja exigido a cada instante, nós recomendamos que você opte então pela interface tradicional, que ela vai te dar um melhor desempenho do que a própria interface pré-processada. Para isso, basta que você entre na configuração, selecione a opção interface de matrícula pré-processada ou tradicional. Vamos ao SIGA para ver como podemos fazer essa operação?
Uma vez ingressado no sistema acadêmico, o processo de matrícula, como você já sabe, ele começa exatamente pela questão da configuração disponibilizada aqui no menu matrícula de estudantes, matrícula de veteranos, configuração da matrícula de veteranos. Nesse local existem vários passos, né, que já foram discutidos em vídeos anteriores. O que nós estaremos aqui é analisando a configuração de matrícula. Na configuração de matrícula, é possível visualizar agora uma nova operação, uma nova opção chamada interface de matrícula pré-processada e uma interface de matrícula tradicional. Tá? Nós estaremos primeiro trabalhando na pré-processada para mostrar para vocês os recursos dessa interface muito rapidamente e em seguida análise então da migração dessa matrícula para uma interface tradicional. Ingressando então na interface de matrícula de veteranos, é possível consultar ou filtrar os estudantes através do controle nome filtro, e isso faria então com que faz com que seja possível avaliar então os registros, evidentemente, a matrícula de um certo aluno, como por exemplo o Cláudio Thiago. Ao abrir a sua interface, essa é a característica da matrícula pré-processada, ela permite então fazer uma série de controles, né, apresenta uma série de informações e controles para que o estudante, evidentemente que aqui nós estamos na interface da secretária acadêmica, mas a interface do estudante é a mesma da secretária, neste momento, digamos, né? Então é possível, por exemplo, selecionar uma série de disciplinas e realizar a matrícula e, consequentemente, observe a velocidade com que ocorreu esse processamento, né? O próprio sistema realiza bloqueios e vai fazendo todos os ajustes, né? O interessante dessa matrícula é que ele tem controles que são configuráveis e vão fazer com que o estudante seja obrigado a se matricular em certas disciplinas, de acordo com as suas reprovações, digamos assim. Ok. Por outro lado, esta matrícula exige que ocorra um processo de processamento anterior, um processamento prévio. Caso contrário, no ingresso nessa interface não aparecerão as disciplinas. Ou seja, então, aquelas situações em que não ocorreu o pré-processamento da matrícula vai fazer com que as disciplinas não apareçam na interface. Então, para isso, é necessário que se realize um pré-processamento antes do ingresso. Uma das maneiras de fazer esse pré-processamento é através do agendamento e, evidentemente, quando fazemos isso, estamos agendando o curso todo, a unidade toda, para ser processada pelo sistema durante a madrugada, tendo em vista que o tempo demandado e os recursos demandados por esse processamento, eles acabam sendo bastante grandes. Outra forma de fazer isso, quando é apenas um aluno individualizado a uma única situação e que não seja uma situação de frequência, é executar um reprocessamento que se encontra aqui na própria interface. Ao realizar esse reprocessamento, veja, consome um tempo para que isso ocorra e muitas vezes esse tempo amplificado pelo número de pessoas que estão usando o servidor, acaba ficando insuportável, né? Então, por isso é que o planejamento prévio e o agendamento do processamento sempre é uma rotina melhor. Na segundo ingresso, então, na interface desse aluno, já é possível verificar então as suas dependências e, na medida das suas dependências, realizar então evidentemente a sua matrícula dentro dos controles e configurações que foram realizadas. Então esta é a característica da interface de pré-processamento, para que o estudante possa acessar a disciplina, matricular numa certa disciplina, é necessário que ocorra uma atividade de processamento anterior. Tá ok? Nós recomendamos o processamento por meio do agendamento durante a madrugada. Este vai ser o melhor cenário. Ok, vamos agora então fazer com que a mesma unidade ela ingresse, né, ela faça o ingresso na matrícula
na matrícula tradicional, digamos. Vamos matricular aqui uma disciplina antes nesse estudante, para que depois nós possamos conferir esta matrícula lá na interface tradicional, que também existem alguns detalhes importantes. Ok. Para que a unidade faça a configuração da matrícula, é necessário então matrícula de estudantes, matrícula de veteranos, configuração e configuração de matrícula. Eu quero agora utilizar a interface de matrícula tradicional, não a pré-processada. Salva. No caso da interface tradicional, não há necessidade do pré-processamento, né? Ao ingressar na interface, né? Então vamos colocar aqui Cláudia, né? Ao ingressar na interface, nós teremos já definido, vamos pegar essa, por exemplo, a Gisela Cláudia, né? Nós teremos definidas todas as disciplinas. Então veja, existe uma diferenciação. Não foi necessário realizar nenhum pré-processamento para ingresso na interface. Ou seja, o simples trocar para a interface tradicional já vai disponibilizar na interface todas as disciplinas, evidentemente, disponíveis para a matrícula desse estudante. E aqui mesma coisa, é possível selecionar, né, quais são as disciplinas que se deseja matricular, lembrando que essa interface não tem tantos controles quanto a interface pré-processada. E agora nós vemos uma diferença entre as duas. Então, se você observar, você vai entender que essa foi mais lenta em relação ao primeiro processamento. Tá? Então, essa é a característica fundamental da interface tradicional. Não tem tantos recursos de bloqueio, permite a realização da matrícula sem problemas, porém ela é mais lenta. E também não há necessidade de pré-processamento para ingresso nessa interface. Tá, okay? Então estas são as características de ambas as interfaces, pré-processada e a interface tradicional. Ok, então desta forma nós temos no SIGA a opção de seleção entre as duas interfaces. Ok, agora a questão é, como que uma matrícula realizada numa interface pré-processada pode ser visualizada na interface tradicional e como uma matrícula tradicional realizada na interface tradicional, ela pode ser visualizada na matrícula pré-processada, tá ok? Ou seja, então, considerando que agora você tem duas interfaces de matrícula distintas, com cada uma com características distintas, e você com a possibilidade de estar ligando ou desligando a opção de matrícula, fica aqui então a questão da migração dos valores matriculados, né, das disciplinas matriculadas. Ok, vejamos então. Para que uma matrícula realizada na interface pré-processada seja visualizada na interface tradicional, é necessário que ocorra na interface pré-processada uma operação de confirmação. Ou seja, enquanto a matrícula não estiver confirmada na interface pré-processada, ela não consegue ser apresentada na interface tradicional. Então vejamos esta característica de uma matrícula pré-processada para tradicional. Então, para que isso ocorra, a primeira característica é que a interface, o tipo da interface, ela deve estar definida como pré-processada. Ok, é o que nós fizemos. Avançamos então para a nossa interface de matrícula. Peguemos um estudante que tenha uma matrícula pré-processada. Vejamos esse estudante Cláudio. A situação dele está com pendência. Ok? Então veja, nós temos aqui uma matrícula que foi pré-processada e o estudante realizou a matrícula. Vamos colocar mais uma aqui, ó, na ITI, na TTG e na AGO. Matricular. Propositalmente, nós não estaremos fazendo a operação de confirmação nesse momento. Por quê? Para que você possa observar que a não confirmação causa um certo problema na visualização desta matrícula quando você visualiza na interface tradicional. Então, o que nós faremos? Vamos migrar agora novamente, reconfigurar para ingressar
na interface tradicional ao invés de processada. Salvar. Ingressando na mesma interface do mesmo aluno, Cláudio. Não, aqui, com pendência, né? Lembrando que agora a interface, ela é a interface tradicional. Então, aquele mesmo estudante, se nós analisarmos, aqui não aparece, não foi apresentada a matrícula do mesmo. Sendo que nós realizamos a matrícula nessas duas disciplinas, em 3 disciplinas na verdade, nas 3 primeiras disciplinas, nós realizamos essa matrícula, mas ela não aparece na interface tradicional. Então essa é a primeira característica. Uma matrícula somente vai aparecer na interface tradicional se ela foi realizada na pré-processamento, se na pré-processamento ela for confirmada. Então façamos isso, né? Troquemos aqui em primeiro lugar, né, novamente a configuração para pré-processada. Nós conseguimos aqui visualizar o nosso aluno, Cláudio, com pendência. E aqui nós voltamos a ver as matrículas, tá? Ou seja, o status é não confirmado. Ok, façamos a confirmação. Ao confirmar a matrícula, ingressando agora na matrícula tradicional, configuração, né, primeiro, nós verificaremos então que a matrícula agora ela é disponível. Então, em resumo, todas as matrículas realizadas na interface. Então, selecionando o Cláudio na matrícula concluída, nós temos, tá lá, a matrícula realizada para o estudante. Lembrando que, lógico, essa interface ela é ativa, ela permite que a secretária faça operações. Por exemplo, ela poderia inclusive desmatricular uma disciplina. Basta que ela marque, realize a operação de desmatrícula, né? E assim a disciplina ela deixa de ser frequentada, digamos, né, para o próprio estudante, tá vendo? Então é possível fazer alterações na matrícula. Então, em resumo, o que nós temos é exatamente esta característica. Para que ocorra uma leitura de uma matrícula pré-processada na tradicional, a matrícula tem que ser confirmada. Para trazer uma matrícula de uma interface tradicional para uma interface pré-processada, são necessários 2 passos: a confirmação e o pré-processamento. Na matrícula tradicional, é necessário fazer a confirmação da matrícula. Na interface pré-processada, é necessário fazer o pré-processamento antes do ingresso. Então vamos ao SIGA, né? Vejamos, nós estamos aqui na interface tradicional. Agora nós vamos escolher um estudante. Pode ser a Camila Correia. E aqui nós podemos ver que ela tem algumas disciplinas que são obrigatórias. Veja, isso é possível, esse controle é possível na interface da matrícula tradicional. Então vamos matriculá-la nessas 2 disciplinas, né, que é a BAE e a CA05. Ok. Agora eu quero visualizar essa matrícula na interface, na nova interface, que é a interface pré-processada. Realizo a confirmação. Então esse é o primeiro passo. A matrícula deve estar no seu status concluída. Vamos agora à nossa interface pré-processada. E ingressamos novamente. Agora a nossa aluna ela está com o status concluída. Veja, não houve ainda a publicação da matriz, né, da matrícula dessa aluna. É necessário o segundo passo, que é o processamento.
Sendo assim, as matrículas não são perdidas. Independentemente da interface, você pode migrar as matrículas de uma a outra. Evidentemente que, na medida do uso, né, da necessidade, a equipe SIGA estará disponibilizando novos recursos para fazer essa migração entre matrículas, digamos, né? Ok. Colocamos aqui o nosso e-mail do nosso serviço de atendimento à disposição de todos e também abrimos o canal para que sugestões com relação agora a essa utilização de matrículas em dois tipos distintos de interface possam ocorrer com melhor naturalidade. Evidentemente, com o uso, né, desse modelo, nós teremos boas ideias das próprias unidades que a equipe SIGA terá o maior prazer em estar implementando para que esse processo flua de forma mais natural. Então, obrigado a todos, tenham um excelente trabalho e excelentes matrículas aí nesse início de semestre. Muito obrigado.